Pessoal, bem-vindos. Estamos iniciando a nossa 15ª aula do método de alfabetização em 30 aulas. A letra de hoje vai ser a letra R. Antes, vamos informar que das palavras da nossa primeira aula não tem nenhuma palavra com a letra Q. Pode ser que tenha nas figurinhas que vocês cortaram, né? E aí vocês pedem ajuda aí de uma pessoa alfabetizada para verificar se vocês acertaram. Vamos fazer a nossa correção do ditado da aula 14. Temos aqui quando, quanto, quantidade, qualidade, qual, queimada, quem, quiabo, pequi, química, quintal, cota, Joaquim. Lembrando que Joaquim é o nome próprio de pessoa, então quando a gente escreve na forma minúscula, o J também tem que ser maiúsculo, porque em nomes próprios colocamos a letra maiúscula, iniciamos nomes próprios com a letra maiúscula. Do lado de cá, as mesmas palavras com a letra minúscula. A letra R é uma das consoantes mais usada na formação das palavras. Seu nome R, a exemplo de F, colabora com o som das palavras com o Ré, ou seja, a gente desconsidera o E do nome para formar os sons. Mas por que tratar o R numa aula exclusiva? Porque com o R formamos 3 sons distintos. A facilidade em aprender é que as situações de cada som são bem definidas, de maneira que não há como se confundir. O primeiro som do R é um som mais suave, mais fácil de pronunciar. Eu vou falar com as sílabas, né, com o A, I, O, U, para vocês entenderem. Por exemplo, com o A, ra, 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 como na palavra lavoura. Está aí escrita a palavra, vocês já têm condições de escrever agora a palavra lavoura, porque conhecemos todas as letras. E esse som ra, no final de lavoura, é com RA. Com o E, faz o som ré, ré, como na palavra maremoto, maremoto. Então, esse som ré é o RE, que pode ser também grave, né? O som re. Então, o R com E, usando a terminologia que a gente usa, né, nas outras letras, o R modifica o som da letra E, gerando o som ré ou re. Ré ou re. Ré agudo, Ré grave. O R modifica o som da letra I, gerando o som Ri, Ri, como no nome do peixe lambari. Lambari, está escrito aí na tela, termina com o som Ri, R-I. O R modifica o som da letra O, gerando o som Ró, Ró, como na palavra louro, louro. Então, esse som ro é com R-O. O R modifica o som da letra U, gerando o som, vamos ver a lógica, R com A, Rá, R com E, Ré, R com I, Ri, R com O, Ró, R com U, do mesmo jeito que vocês descobriram o ZU, Z com U, Uru. Uru, R-U. Como na palavra maruim. Para completar, com aotil, o R aotil dá rão, rão. Como na palavra mutirão. Está aí escrita a palavrinha. Então, veja só. Esse som rareriroru é pronunciado desta forma em uma situação específica, quando o R está entre 2 vogais.
Então, para saber se você vai pronunciar urareriroru, antes nós temos que ter uma vogal. O som anterior tem que estar com a vogal colada com o R. Aí o R tem esse som, rareriroru. É a regra para pronunciar o R desta forma. Então, este é o primeiro som. Vamos ao segundo som. O segundo som, ele é mais forçado, ele é mais forte. É o som Rá. Rá. Você faz mais força, você sopra com mais força para dizer o Rá. O Rá sai mais suave. Rá, Rá, Rá. Você chega, sente as cordas vocais vibrando aqui na garganta e você faz mais força. E como fazemos para diferenciar se vai ser Rá ou Rá? O Rá, quando está entre duas vogais, a gente tem que usar dois R's. Vocês, no processo de leitura de todos os exercícios anteriores, quando você faz o terceiro exercício de cada aula, encontraram com certeza a letra R em duplicidade, ou seja, duas letras iguais juntas, né? É normal despertar curiosidade. Pô, para que duas letras juntas, né? Bastava uma. Mas tem a ocasião que é uma. Para que essa diferença? Porque difere no som. Quando temos um R entre duas vogais, é Rá. Quando temos dois R's entre duas vogais, é Rá. Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, Rão. Mas existe o R sozinho com som de Rá, Ré, Ri, Ró, Ru? Tem. No primeiro som, lembra que eu informei que tem que estar entre duas vogais? Se um R não estiver entre duas vogais, estiver com uma consoante antes e uma vogal depois, ele muda o som. Então isso complica um pouquinho, mas no hábito da leitura você vai pegando, e também o fato de você conhecer a palavra facilita. Como você já conhece a palavra porque você já fala português, então você sabe que aquela palavra não é com som Rá e sim Rá, ou é Rá e não Rá. Mas a regra é esta: um R com uma consoante antes e uma vogal depois tem som de Rá, o som forte, que vem do pescoço, Rá, da garganta. E o som e um R com duas vogais, o som Rá. Para representarmos o som Rá quando vem entre duas vogais, aí precisamos colocar um R a mais para sinalizar para quem está lendo que não é Rá e sim Rá. Com essa explicação que eu dei e vendo as palavras escritas, vocês vão absorver isso que eu estou dizendo, certo? Eu estou dando a informação em primeira mão, vocês estão ouvindo, deve estar fazendo uma confusãozinha na cabeça. Mas quando vocês começarem a ler e aí assistir o vídeo de novo, aí vocês vão dizer: ah, saquei, beleza, agora eu entendi, tá certo? Então essa aula é uma aula que eu recomendo que se assista mais de uma vez, tá? Por conta dessa diferenciação, dessas regras de colocaçãozinha da pronúncia, se é Rá ou Rá, se é Ré ou Ré, se é Ri ou Ri, se é Ró ou Ró, se é Ru ou Ru, ok? Vamos a uma situação em que o R sozinho tem o som de Rá. Quando não tem vogal antes, ele tem o som forte. E quando nós queremos o som forte no meio de duas vogais, nós duplicamos o R, fazemos dois R juntos, um ao lado do outro, para sinalizar que este é o R forte. Podemos resumir essas três situações de uma maneira mais sucinta, dizendo o seguinte: o R forte aparece sozinho quando não tem uma vogal antes
ou quando aparece o R duas vezes. Essa frase sintetiza as três situações. Vou repetir. O R forte, o Ra, Ré, Ri, Ró, Ru, aparece quando não temos vogal antes ou quando temos dois R juntos. Vamos interpretar essa frase, né? No início da palavra, tem vogal antes? Não, que está no início, antes do R não tem letra nenhuma. Então, se não tem vogal antes, som forte. Quando ele está entre uma consoante e uma vogal, tem vogal antes? Não, então é som forte. E quando aparece dois R's, som forte. Então, essa frase sintetiza a situação em que o R é forte. Quando não tem vogal antes ou quando aparece em duplicidade. Então, fechamos aí o segundo som do R. Vamos agora para o terceiro som do R. A exemplo do L, quando vem depois de uma vogal que tem o som L, o Z, que depois da vogal tem o chiado de gás, o R tem um arranhado na garganta. Por, olha o arranhado. Parece que você está escarrando. Quando a gente vai escarrar, palavra feia, né? Nojento. Mas, quando você está escarrando, é o R. Porta. Esse or. Começa com P-O, tá. Esse é o R. Então, quando ele não faz parte do som seguinte, ele faz parte do primeiro som, logo vem depois de uma vogal, ele tem esse arranhado. Esse é o terceiro som do R. Entenderam agora porque o R está numa aula sozinho? Vocês vão precisar praticar para assimilar bem essas três situações. As palavras com os exemplos facilitam, né? Então, vamos aos exemplos. O RR junto, ou que não venha antes de uma vogal, com o som Ra, aparece na palavra narrativa. Observe a palavra escrita. Eu tenho dois R's, porque antes do R, do primeiro R, eu tenho uma vogal. E depois do segundo R, eu tenho uma vogal. Então, se eu tivesse só um R, a palavra seria pronunciada narrativa e não narrativa. O exemplo do Ré na palavra marretar. Já inclui dois sons. O Ré, R-R-E, e o tar no final, o arranhado, T-A-R, marretar. Ri, o som ri na palavra rifa. O R começa o som da palavra, a palavra começa com R, antes desse R não tem letra nenhuma, logo não tem vogal, então ele tem o som forte, rifa. Na palavra marrom, rom, temos o som forte. Então, como antes do primeiro R temos um A, para dar esse som forte precisamos de dois R's. O on é porque temos o M no final. Tá aí a palavrinha marrom, como exemplo do som Ró. E o ru, temos como exemplo a palavra rua. Mas a exemplo, como na palavra rifa, não, a palavra rua começa com R, não tem vogal antes, então o som é forte, R-U, ru, rua. Um exemplo do rão, cachorrão. O cachorrão termina com R-R-A ao tio. Como exemplo do terceiro som, nós temos a palavra lagarto, o gar, lagarto, lerdo, mártir. Essa palavra tem logo
aparece duas vezes, né? No mar e no tir. Então, mártir é até uma palavra ruim de pronunciar, né? Porque dois arranhados seguidos. Monitor, murmurar. Então, tá aí os exemplos. Vamos ver a nossa letrinha. Temos aqui a letra R, maiúscula. Observe que esse traço vertical e essa dobrinha, até aqui eu tenho o B. Se eu puxasse aqui, ó, eu teria o B, né? A letra B, B de bola. Então, o R começa parecido com o B e quando chega na parte final, ao invés de fazer a curva, ele abre, ele não fecha. Se o B eu corto a parte final, eu transformo o B na letra R. Percebeu que é parecido? É só, se eu fecho essa parte, eu fico com duas bolinhas, né? Então, o R maiúsculo de imprensa começa parecido com a letra B. Temos também a letra P de Paulo. Ó, aqui o P, ó. Aqui é o P, só que o P termina aqui, certo? E aí eu puxo a perninha, transformo o P no R. O R manuscrito. O R minúsculo de imprensa. Tá vendo? Bem facilzinho de fazer, ó, porque você faz uma linha, desce e sobe. Faz uma linha, sobe. O R manuscrito. Essa dobrinha aqui, se você não quiser fazer, você pode vir assim e fazer assim, tá? Mas observe que se eu fecho aqui, ó, é um quadrado, certo? Então, é um quadrado onde eu não tenho a aresta de baixo. Eu corto aqui o traço de baixo, pego um quadradozinho, tiro a aresta de baixo, é um R. O R maiúsculo, um se parece com o outro. O R minúsculo é diferente, né? O R minúsculo difere de todos eles. Então, isso é uma dificuldade para se memorizar, uma vez que nós temos desenhos diferentes para a mesma coisa. Seria tão bom que o R minúsculo fosse do mesmo desenho, como a gente tinha no V, né? Só que menorzinho seria o R minúsculo, aí você decoraria mais fácil. E para complicar, o manuscrito também é diferente dos outros. Mas como é uma figura de 4 desenhos, nada que com um pouco de esforço você não consiga memorizar. Vai dar mais trabalho, mas memoriza. Porque todo mundo que lê, memoriza. Tá certo? Então você vai ter mais trabalho, mas vai conseguir. Por isso que no exercício de escrita eu recomendo vocês fazerem de forma mais intensa, uma quantidade maior, por conta justamente dessa diferenciação do formato do maiúsculo e do minúsculo. Aqui nós temos um desenho de uma roda. Roda se escreve com R, começa a palavra roda com R. Então está aí apresentado a letra R. Vamos para a nossa escrita. Aula 15. Está aí o número 15. Vamos ao R maiúsculo. Ele ocupa a linha inteira. Pode ser um pouco abaixo da linha, né? Tá vendo aqui um espaçozinho? Se eu fizesse desse tamanho, iria ficar um pouco exagerado. Então, a gente faz um pouco menor que a linha inteira, para não ter exagero. E isso aí é a letra R maiúscula. Faço mais uma vez. Ok? Letra R. Essa partezinha aboloada, aqui uma linha reta, outra linha reta. O R conforme o desenho que nós vimos há pouco. Pode ser assim também.
O R manuscrito ou cursivo ou R manuscrito, a pessoa é normal a pessoa fazer os dois porque eles são muito parecidos, né? Você observa que não tem diferença, só que em vez de fechar a linha aqui, você faz um girozinho, ok? Vou fazer outra vez aqui. Tá aí o R, esse ficou mais bonitinho. O R minúsculo de imprensa ocupando meia linha. Então, você vem, desce, sobe um traço. Esse é o R. Bem simplesinho de fazer, né? Você puxou uma linha vertical, dobrou, é o R. Ela tem que estar acima da linha e ocupando só metade, ok? Aqui eu passei um pouquinho. Vou fazer de novo. Traço e a dobrinha. Quando vocês forem ler nos livros, vocês vão ver essa letrinha aí e vão perceber melhor o formato dela. E o R minúsculo, manuscrito, vem, faz uma dobrinha, vem, vem. É como se fosse um quadrado, onde você não faz essa parte final. E aqui você faz uma voltinha. Vou levantar uma perna do quadrado, ó, faço uma volta, puxo esse lado, puxo esse, caiu o R. Muito simples de fazer, né? 3 lados de um quadradinho, ok? Fazendo rápido aqui, ó. Tente fazer nessa velocidade e pegar o manejo do lápis, assim, ok? Então tá aí escrito as 4 formas do R. Vamos aos nossos sons que a gente já aprendeu quando eu comecei a explicar os 3 sons do R. O R com A, Rá. O R modifica o som do A dando o som Rá. Ré, Ri, Ró, Iru. Esse som é quando o R está no meio de 2 vogais. Quando ele inicia a palavra seguido de uma vogal, aí a gente lê Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Como no exemplo da palavra rua. Rua se escreve assim, rua. Porque porque o R está começando a palavra. Se eu tivesse uma vogal aqui antes, ó, por exemplo, se eu colocasse um E aqui antes, como é que eu iria ler essa palavra? Erua. Erua. Existe essa palavra? Não. Eu inventei agora. Erua. A palavra Ronaldo. Como a gente escreveria Ronaldo? Ronaldo é o nome de pessoa, então o R maiúsculo, o O, o N, o A, o L, o D e o O. Ronaldo. Riacho. Como eu escrevo riacho? Ri, A. O Xó vocês não aprenderam ainda, tá? Vai ser depois. Então, eu vou botar 2 tracinhos aqui e fazer só o O do Xó. Porque Xó termina em O. Riacho. Depois vocês vão aprender a escrever riacho. Mas a palavra rio. O rio. R-I-O. Recuperação. Como eu escrevo recuperação? Ré. O cu vocês não aprenderam ainda. Vão deixar um tracinho aqui. Mas o cu tem um som da letra U, ó. U, Ré, Cu. Pé. Rá. O são também vocês não sabem, mas sabe que o ão termina com A, O, tio. Recuperação, faltam só 2 letrinhas para vocês aprenderem para escrever essa palavra. Mas ó aqui o som Ré, o R começando a palavra Ré, e o som Rá, porque o R está no meio de 2 vogais, o E e o A. Então, como ele está no meio de 2 vogais, ele tem o som de Rá. Aqui tem som de Ré. Recuperação. Riacho. O R começando a palavra, som de Ri. O R, Ró, Ronaldo. Porque Rom
vem um N depois, ó, tornando esse som nasal. Então, ao invés de ser Ronaldo, é Ron, porque o N depois da vogal deixa essa vogal nasal. Ronaldo. E Raimundo, como eu escrevo Raimundo? Raimundo é o nome de pessoa, então letra R maiúsculo, Ra, I, Mun, Dó. Olha aí a palavra Raimundo escrito em letra cursiva. Vamos ver o som com os dois R's, né? Como é que eu leio assim? Quando eu encontrar um R, R, A, Ra, Ré ou Rê. Ri. Ró. Ru. Então, quando você encontrar esses sons, dois R juntos, vai ler Ra, Ré, Ri, Ró, Ru. Os exemplos eu já dei na telinha aí. E se nós tivermos um R depois do Ra, Rar, Rer, Rir, Ror, Rur. E se colocarmos um R depois do Ra, Rar, Rer, Rir, Ror, Rur. Percebeu aí os três sons dos R's bem definidos. O R quando vem no final, depois da vogal sozinho, sem outra vogal depois. O R quando vem entre duas vogais. Aqui no caso eu teria que ter um outro som que terminasse numa vogal para ser o som Ra, do mesmo jeito Uré, Uri, Uró e Uru. E quando ele vem no início da palavra ou antes de uma consoante, ele fica com o som Ra, Ré, Ri, Ró, Ru, que é o mesmo som que a gente faz quando coloca dois R's entre duas vogais. Expliquei as mesmas coisas de várias formas diferentes para que vocês assimilem. Voltam o vídeo mais uma vez, revejam, essa aula não é fácil, tá certo? Mas de uma vez só a gente aprendeu tudo sobre o R. Estudem, façam os 3 exercícios, parem o vídeo e depois volta para fazer o ditado. Vamos ao nosso ditado. Primeira palavra, porta, remetente, remendar, redator, ratoeira, raramente, retorno, arraigado, perrengue, parreiral, namoro, murmúrio, monarquia, rudimentar, interrogativo, garrafa, ferrugem, ferrovia, arrepio. Bem, pessoal, tá aí nosso ditadinho. Muita paz a todos e a gente se vê na próxima aula. Eu vou cantar o meu coco em outra praia, onde não tem coruja e coisa paia. Eu vou cantar o meu coco em outra praia, onde não tem coruja e coisa paia.
vou cantar o meu coco em outra praia, onde não tem coruja e coisa paia. Eu vou cantar o meu coco em outra praia, onde não tem coruja e coisa paia. Vou me mandar pra terra da garoa, pra subir com os caras da banda e voltar quando estiver numa boa, respeitado por qualquer pessoa. Vou tocar toda a minha melodia, não vou ficar tão longe por nada. A verdade da minha poesia vai meter o meu coco nas paradas. Eu vou cantar o meu coco em outra praia, onde não tem coruja e coisa paia. Eu vou cantar o meu coco em outra praia,